de língua portuguesa. Olha só, o nome da videoaula de hoje é Interpretando Enigmas. Enigmas, assunto muito legal, que é o tema da aula de hoje, isso é um gênero textual, um enigma. Sabe qual a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e à circulação. Sim, porque o enigma é um gênero textual. E veja bem, eu estou aqui com o meu caderno do aluno, nós ainda estamos no caderno do aluno, volume 2, e na página 29 começa aí, atividade 5, Interpretando Enigmas. Só quem vai dar a aula de hoje não sou eu serei a moderadora, sou a professora Mônica. A aula de hoje será dada pela professora Daniele, que está aqui comigo. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Antes de eu comentar quais são os objetivos da aula de hoje, lembra, Mônica, que eu falei que eu ia stalkear o chat? Sim, a gente ama fazer isso. Isso, que eu ia pegar emprestado da Mônica e até dar uma nota para o chat. E aí, qual foi a nota deles? Então, eu vou ser boazinha, né? Porque como foi a primeira vez e teve uma melhora significativa em relação aos conteúdos, vamos dar um 8. 8? Olha, sexto ano, 8, hein? Vocês tiveram 8 pelo exercício do chat da aula anterior, de sexta-feira. Isso mesmo. Bora então, melhorar isso. Tem que melhorar, porque ainda tem alguns comentários que fogem um pouco. Mas, assim, quero agradecer a presença e a participação dos professores. Eu li todos os comentários, a gente fica muito feliz, tanto com os comentários positivos, quanto com as críticas, a fim de que a aula seja melhor e que possa melhorar, porque muito esse é o bem. nosso objetivo. Verdade. Certo? Lembrando que nossa aula, ela é um pontapé na aula de vocês. A gente está aqui para dar algumas ideias, sugestões do que pode ser feito em relação ao caderno do aluno e ampliar muito, né, Mônica? Sim. Então, vamos começar? Então, Bora. Seguinte, objetivos da nossa aula de hoje. Estudar o gênero textual enigma, suas características, finalidade e especificidades. Conceituar e estudar sentido figurado ou conotativo e sentido denotativo. Nossa, palavra difícil. A gente vai estudar hoje e eu vou explicar o que é, certo? Então, vamos começar. Meu bordão já virou bora lá. Bora lá. Seguinte, então aproveita que o chat está aberto, aí todo mundo dando bom dia, bom dia, bom dia. Vamos responder lá no chat. Na aula passada, vimos algumas obras de Leonardo da Vinci. Lembra, Mônica? Lembro Você até bem. comentou. Vimos. A gente viu falando sobre a Miss Experience do Leonardo da Vinci, não era? Perfeitamente, que era a exposição. Isso. Você se lembra disso? Se lembra quais obras nós vimos? Tenta citar aí a obra que a gente viu. Vamos respondendo lá no chat. Mônica, já temos algumas respostas ou não? Olha, a Heloísa já falou, sim, a Mona Lisa. A Mona Lisa. A Mona Lisa todo mundo lembrou, A Tainá né? também, Caroline, olha, as meninas aqui, Raíra, todas falando, a Mona Lisa, é o quadro da Mona E a Lisa, o outra Murilo. imagem que a gente viu, ninguém lembra? É, gente, tinha mais outra coisa relacionada a Leonardo, porque ele não só era pintor, era um gênio. Isso, alguém colocou aqui protótipo. Desculpa, não consegui pegar o nome, que foi rapidinho, mas alguém colocou um Traje protótipo. de mergulho, Isso. paraquedas, o Rafael disse. Paraquedas? Os 12 discípulos, paraquedas. Gente, eles estão falando todas as obras do Leonardo da Vinci aqui. Eles querem mostrar todo o conhecimento que eles têm. Eu acho ótimo, mas a gente só viu duas. Só duas. O protótipo da roupa de mergulho e a Mona Lisa. Se eles pegaram o caderno do aluno, se vocês estão com ele aí, eles estão colando, né? Pois estão é, não é passando para a colar, resposta. não, é para tentar lembrar. Vamos continuar, então. Mônica, você consegue ler? Leio. Bora contextualizar, gente. Ó. O gênio da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, no século XV, em Enchiano, província de Florença, atualmente na Itália. E ele faleceu em Amboise, na França, no ano de 1519, no século XVI. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Destacou-se em diversas áreas, como ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música. Dá até para cansar tanta coisa que ele fazia, olha. Além de inventos que o tornaram conhecido pela genialidade. Da Vinci também é considerado um precursor da aviação e da balística. Ficou reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos e, não injustamente, como o ser humano com o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa.
Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, está exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Isso tudo está lá no Caderno do Aluno, na página 27. Muito obrigada. Vocês podem fechar o chat, por favor? Seguinte, gente, então assim, ó, falamos só um pouquinho do Da Vinci, porque já que a nossa aula de hoje tem um enigma que tem a ver com isso, Claro. eu acho legal a gente contextualizar, né? E uma coisa interessante que está aí, tá vendo que ele foi uma das personalidades com mais funções, com mais atribuições. Ele era um gênio. Tudo isso que está apontado aí, gente, tudo isso ele fazia com perfeição. Incrível. E uma coisa bem interessante de falar é que ele, assim, ele não era reconhecido pela área acadêmica. Ele não fez faculdade de todas essas coisas, ele não fez um curso específico de tudo. Era inerente a ele. Ele simplesmente era um cara que gostava de pesquisar, gostava de estudar. Eu quero entender como é que funciona o corpo humano. Aí ele ia lá, estudava o corpo tintim por tintim, desenhava perfeito. Ele era um gênio, gente, um gênio. Perfeito, Mônica. E hoje a gente é meio que obrigada a escolher uma profissão só? Pois é. Às vezes a gente pode fazer tem muito, né? Multitalentos, não é? Exatamente. Então não se deixe empreender pelas amarras que a sociedade, de certa forma, impõe. Qual a sua profissão? Ok, você pode até ter uma profissão, mas você pode gostar e fazer bem muitas outras coisas, Verdade. muitos talentos, Uhum. né? Então, continuando aí com a nossa aula de hoje. Calma aí. Passa o próximo para mim, por favor, que aqui não está indo. Aê, muito obrigada. Leonardo da Vinci, como já descrito, foi um gênio de talento admirável em várias áreas do conhecimento. Sua vida e obra inspirou muitos da ciência e arte. Uma das mais famosas obras literárias que virou filme é O Código da Vinci, uma história com muitos mistérios e grandes enigmas que vão se revelando durante a narrativa. Conheça mais acessando o link abaixo. Então, eu acho que esse trecho também deve ter na apostila de vocês, provavelmente, né? Mas dá para acessar esse link aí abaixo. Vou deixar uns minutinhos para vocês anotarem, se for o caso. Aí, vocês vão me responder no chat. Pode abrir o chat. Você sabe o que é um enigma? Você já decifrou algum enigma? Eu vou deixar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Muito bem. Vamos lá, Mônica. Temos respostas? Sim, olha, a Ana, ela fala, nunca decifrei um enigma. O Rafael, é uma atividade para evoluir a sua mente. A Karen foi tão bonitinha, ela falou, meu pai faz vários comigo, chega até a ser engraçado. Que legal, o pai da Karen. A Beatriz falou assim, vários, principalmente sobre coisas de mistério e policial. Que legal, gente. E eles conseguiram dizer o que seria um enigma? Olha, eles falaram que são coisas para decifrar. Igual o Rafael disse que é uma atividade para evoluir a mente, para ficar mais inteligente, será? Muito bem, então vamos lá, vamos ver o que será um enigma. Então, um enigma significa algo ou alguma coisa de difícil compreensão, definição ou de conhecer a fundo. Caracterizado, pode ser ambíguo ou metafórico e ter sentido figurado. Nossa, Pro, lá vem você com essas palavras. Eu adoro sentido figurado. Ambíguo, metafórico, Ambíguo. sentido figurado. Eu vou explicar o que é na aula Sim. de hoje, fiquem tranquilos, tá? Pode ser associado a charada por possuir um sentido de adivinhação. Então, quem falou charada, que eu vi que alguns colocaram aí, charada no chat,
tem associação à charada também. Sabe o que eu lembrei? Diga, amor. Das pirâmides do Egito, que tem aquela lá, decifra-me, eu te devoro. Decifra-me, eu devoro-te, né? Né? Exatamente. A esfinge, né? A esfinge. Dizia isso. Mitologia grega, né? Quem Isso. nunca? Alguém já deve ter visto algum filme Sim. que tenha isso daí, que eu não estou lembrado do nome do filme agora, mas com certeza tem. Deuses do Egito eu acho que tem também. Bom, aí, agora a gente tem um enigma. Analise a imagem a seguir. Vamos lá, analisando a imagem a seguir. Temos aí, o que nós temos aí? Nós temos 2 quadrados, certo? Um quadrado dentro de outro quadrado. Uma margem. Aparentemente, a gente tem uma pessoa. Escrevam aí, que pessoa vocês acham que está na imagem aí retratada, para eu não ficar dando resposta sozinha. Pode abrir o chat. Quer que abre? Eu quero. Porque senão eu fico aqui dando resposta. Quem vocês acham que está sendo retratado aí nessa imagem? Vários já falando, Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa, perfeito, gente. Até a gente brincou, né, que na aula passada a Mona Lisa foi retratada de tantas formas. Isso, é uma releitura, né? Perfeitamente. Só que aí embaixo a gente está lá escrito o Código da Vinci. E aí eu vou confessar o seguinte, Mônica, que está aqui presente, e Andréia, que é nossa parceira, que está ali assistindo, né, Andréia? Conseguiram decifrar esse enigma rapidinho. Eu olhei e fiquei, gente, não entendi. Foi engraçado. Depois que eu fui analisar a fundo as questões, eu falei, é isso. Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por isso? Porque o enigma faz isso com a gente. Ele fica instigando, cutucando o nosso cérebro para a gente entender os caminhos. Porque não é óbvio. O enigma não é óbvio. Exatamente. Alguém colocou assim, tem um avião ali. Tem um avião ali. Ai, teve gente é que já colocou avião. Tem um avião ali. É verdade. E esses números? O que significam esses números? Por enquanto, a gente só está analisando, hein? Então, vamos lá. Tem gente que colocou aqui também, não entendi. Normal. Então, vamos responder, para a gente tentar analisar, a qual objeto do universo dos jogos a imagem remete. O que pareceu para vocês esse quadrado com essa imagem? O que pareceu? O que lembrou? B, encontre na ilustração 2 referências a Leonardo da Vinci. Vocês já falaram uma, tá? E C, qual a relação entre o número e a mensagem escrita na imagem? Então, eu vou dar 1 minutinho ou 2? Eles já estão respondendo aí, Mo? Mais ou menos, mais ou menos. Gente, vocês estão aqui brincando bastante no chat. Vamos responder. Olha o foco no chat. Olha Lembra da nota que eu vou stalkear depois. Então é o seguinte, 1 minutinho para vocês conseguirem responder, tá? Pronto. E aí, Mônica, temos respostas? Olha, gente, na letra A... Eu vou voltar na imagem, pode? Pode. Então, vamos lá. Não está voltando, agora voltou. Para a letra A, ninguém respondeu, ninguém falou. A que se refere, a que jogo? Faz uma alusão a um jogo aí, professora, não faz? Faz uma alusão. Tem um tipo de jogo que tem justamente isso. Ele é quadrado, ele tem algumas imagens. Eles colocaram que parecia um quadro, não foi? Alguns falaram, é o quadro da Mona Lisa, mas... Mas não é essa a nossa resposta correta. Então, é o seguinte, faz alusão o quê? A uma carta de baralho, a uma dama. Olha lá, gente, carta de baralho não é quadradinha? Sim. Não tem uma imagem? Sim. A dama não é uma mulher? Isso, e tem os números lá, no superior e no inferior. Exatamente, então assim, faz uma alusão, não significa que a carta de baralho é igual. Mas a gente consegue olhar e fazer essa análise. Opa, parece. Uma referência. Exatamente. E a B, encontre na ilustração 2 referências de Leonardo da Vinci.
Bom, vários falaram avião. A Letícia falou avião. Será Ah, que o o avião Vitor não tá também. lá como pegadinha, hein, Mônica? Será? Será? É, Porque tem isso o também, Enigma, Enigma. sim, claro. O Enigma também tem algumas pegadinhas. Então, vocês colocaram a Mona Lisa, né? E vocês colocaram o avião. Mas será que é só isso? Ninguém reparou? Porque antes a gente leu uma coisa, né, Mônica? Tinha palavras, tinham coisas. Olha lá, temos a Mona Lisa, temos o avião. A gente vai ver se esse avião vai servir para alguma coisa. Uhum. E temos mais uma coisa, está escrito lá embaixo, o Código da Vinci. O que a gente explicou antes? Olha aqui, que o Código da Vinci, uma das obras literárias que virou um filme. Talvez vocês não tenham visto esse filme por conta da idade, né? Então, pode ser que essa referência para vocês não faça tanto sentido. Pode ter ouvido falar, de repente. Mas a Mônica tem uma curiosidade. Você quer comentar com eles? Eu tenho, gente. É que por que se fala Código da Vinci? Aí todo mundo pensa que o Da Vinci também era gênio que criou um código. Não, é que as pessoas entendiam as anotações dele como um código. Ele gostava de escrever de trás para frente, ele escrevia espelhado. Espelhado. Ô, Dani, você já teve aqueles alunos que pegam um caderno e escrevem assim, Já. de cabeça para baixo? Já. Você é desse aluno que vai lá e vai escrevendo assim de cabeça para baixo? Ou escreve da esquerda para a direita. Eu tenho vários da alunos direita pra assim, esquerda. mas nunca nenhum que escrevesse espelhado. Escrever espelhado, de trás para frente, você tem que colocar no espelho para poder ver da maneira como era. E ele tinha essa mania, gente. Ele colocava assim para olhar no espelho e ler. E ele escrevia desse jeito também, porque assim ninguém ficava lendo as coisas e copiando as ideias dele. Então era uma maneira muito particular. E aí todo mundo que pegava e falava: "Nossa, isso daqui é um código, é o código do Da Vinci, é o código da Vinci". Mas nada passava da genialidade dele, não? Pois é. Aí você deve estar se perguntando: "Nossa, então o filme retrata isso?" Não. O filme não tem nada a ver. Não. Né? Na verdade, é uma referência, novamente, uma alusão. Ok? Mas tem um código para decifrar, sim, no filme. Sim, no tem filme. uma mega ótimo. mensagem lá para se decifrar. É um ótimo filme para tratar sobre enigmas. Exatamente. E a C, qual é a relação entre os números e a mensagem escrita? Alguém conseguiu responder? Eles colocaram grande parte que o C, a resposta é o código da Vinci. A Yasmin, o Miguel e Car, todos colocaram Guilherme. É o código da Vinci. É o código da Vinci. Olha, eles estão mais rápido que eu, fico feliz com isso. Então, nós temos aí, ó, a imagem dá a dica para decifrar o enigma. Qual é o enigma? Que é a soma dos números. Ambos se completam. Quer ver, Mônica? Já está dando a resposta para eles? Está dando a resposta ali. Então, é o seguinte, vamos deixar para analisar a D, a E e a F, aí depois a gente volta aqui? Para dar melhor. um suspense maior? É. Então, vamos voltar Calma aqui, que ó. a Dani já estava querendo decifrar, gente. Eu já estava. Agora que eu descobri, eu estou feliz. Não vai? Alguém passa para mim. Aê, foi. Boa. D. Qual a função do acento agudo na palavra dá, que está na imagem? Qual a modificação que este sinal promove? E. Porque o nome dele, Leonardo da Vinci, não tem Não acento, tem acento, né, só que ali professora? na carta tem, né? Uhum. Leonardo da Vinci. Está usando propositalmente o dá com acento agudo. Por quê? Vamos responder. Pode abrir o chat. E. Qual a função da palavra código na imagem? Muitos de vocês responderam aí. É um código, é um código, é um código. Mas o que significa esse código? Qual que é a função dessa palavra código? Por que está escrito lá código? A gente está analisando o dá, está analisando o código, e agora a gente vai analisar o 20. E a palavra 20, no contexto da ilustração, pode ser associada a quê? Então, vamos analisar cada palavra. Código da 20. Ok. 2 minutinhos.
Prontinho. Podem continuar respondendo, pode deixar o chat aberto. A gente vai verificando as respostas D e E enquanto eles vão respondendo a F. Pode não ter dado tempo, tá? Então vamos lá, Mônica. Eles conseguiram identificar aí o que significa esse dá com acento agudo? Olha, gente, ainda ninguém colocou pra gente o que significa esse dá com acento agudo, mas vários aqui aposto que a cabeça tá quente, vocês estão fervendo. Ai, o que é isso? Não sei. Vocês estão chegando lá. O Enigma faz isso. Ele causa essa inquietude porque você está prestes a entendê-lo, tá bom? Só que pensa aí, um D com um A com acento agudo, o que é? E aí, qual a função da palavra código? Eles conseguiram responder? Vários falaram pra gente que é o código que a gente explicou, o código da Vinci, mas não tinha nada ali escrito de trás para frente. Nada, em nada, forma nada. espelhada. Quando eu falo assim, isso é um código, o que será que eu quero dizer com isso, hein, Mônica? E teve um aluno aqui, o Anthony. Ele falou assim, que muitas vezes é usado para senhas e datas. Senhas e datas quando você quer deixar alguma coisa escondida. Opa, já temos aí uma possibilidade. Muito bem. Foi legal. E a F, a palavra 20, no contexto da ilustração, pode ser associada a quê? Aí todo mundo, aí vários aqui, vários. Pedro, Daniel, o Pedro Guilherme, porque somando todos os números, o resultado dá 20. Aí vocês rapidinho já associaram. Ou seja, eles já meio que mataram a charada, né? Mas aí vamos entender. analisar? Exatamente, vamos analisar. Então é o seguinte, qual é a função da palavra, do acento agudo da palavra dá, tá? Nessa imagem. O acento agudo transforma a preposição dá, porque lá nós temos o código dá 20. É uma preposição, eu estou unindo duas palavras. Quando eu coloco o acento agudo, esse dá não é mais uma preposição, Mônica. Esse dá passa a ser um verbo. Então, código dá 20. Eu posso até colocar uma locução verbal. Pode dar 20, né? Aí ia matar mais rápido. Ia ser mais rápido. Pois é. Então, gente, esse dá, inclusive, é muito importante para a resposta. Sim. E aí o código, pode ser até o que o Anthony colocou, é algo relacionado a decifrar uma imagem por meio dos números apresentados. Então, o código é a imagem toda, os números, enfim, é o que você falou, Anthony. É aquela senha, aquele algo para decifrar, aquela proposta. Então, o código ele vai além do que a Mônica explicou, nesse sentido, tá bom? E a F, 20, obviamente, 20, Leonardo, dá 20, ok? Mas aí, esse 20, a gente até pronuncia, né, diferente. A gente não fala vinci. Porque é italiano. Exatamente. Então, esse 20, a pessoa que pensou nesse enigma foi muito inteligente. Então, esse 20 aí significa o quê? A obra de Leonardo da Vinci, principalmente um dos seus quadros mais famosos, a Mona Lisa, que foi recriada. Mas, no contexto aqui, esse 20 significa o quê? O número 20. Então, acertou aí quem colocou que o código dá 20. Eu vou voltar aqui rapidinho. Vamos contar, Mônica? Bora. Então, nós temos lá 5, certo? Mais 4, certo? 9. 9. Mais um 2 ali. 11. Mais um 3 ali. 14. Mais um 6 ali. 20, consegui. 20. Então, o código, né, que é o enigma em si, é o que a gente tem que decifrar, dá 20. Muito bem. Então, ele gera o número 20. Ele pode dar 20. Aí tem um avião. Nossa, esse avião aí, Mônica? Ai, não faço ideia. O que Foi será? só para confundir. Porque enigma tem isso também, né, gente? A gente tem que confundir. Então, vamos continuar aqui. Parabéns aí para quem acertou. Para quem não acertou, não tem problema. Acho que agora caiu a ficha. Agora vocês devem estar com a mesma cara que eu estava quando eu consegui entender. Que as meninas me falaram, Dani, olha de novo. Volta um slide para mim, por favor. Aê, muito obrigada. Agora vocês vão responder no chat aí. Você já ouviu falar sobre sentido figurado ou conotativo? Sabe o que é? Compartilhe conosco sua resposta. O que sentido figurado ou conotativo tem a ver com o enigma que vimos? Respondam aí, 2 minutinhos.
Muito bem. E aí, Mônica, eles sabem o que é sentido figurado? Tá Eles dividido, entenderam? Pro. Tá dividido, Dani. Alguns falam sim, outros não. Sentido figurado. Não sei, não sei, não sei. Mas aí tem aqui a Yasmin dizendo, é um modo de falar. A Maria falando, é um tipo irônico. O Luiz falando, é uma expressão que não pode ser lida. O legal, gente, às vezes nem é a gente acertar. É a gente tentar acertar. É pensar. Então, o que será isso? Isso é o mais legal, porque faz do nosso cérebro, o que a Mônica falou, a gente fica aqui assim, ó. Ai, meu Deus, o que será que eu tô... O que é isso? O que é isso? Então, a gente tem que instigar o nosso cérebro a pensar. Nem todas as palavras que a gente vê, a gente tem que ir direto no dicionário também, né, Mônica? Muito bem. A gente pode pensar, nossa, será que tem um radical? Será que vem de outra palavra? Será que eu conheço? Qual é o contexto? E aí, depois, a gente procura o pai dos burros, que a gente brinca, né? Antigamente, a gente falava muito assim, hoje não, para nos auxiliar. Agora, só dando um adendo na resposta da anterior. Alguém colocou aí que o dá, com acento, ele muda o som. Não. Código da 20 e o código da 20. Não muda, gente. Na verdade, é um acento diferencial que a gente chama, né? Então, assim, esse acento ele está indicando que ele é um verbo. Quando o professor talvez tenha corrigido alguma produção textual sua, talvez em algum momento ele deve ter falado, olha, está faltando esse acento aqui. A gente tem que se atentar mais a isso, né? A colocação dos acentos, certo? Só para pontuar. Então, vamos lá. O que seria sentido figurado demotativo? Tem mais alguma resposta? Olha, a Júlia falou assim, é uma suposição, é uma coisa que você imagina. Tá. Então, seguinte. Sentido figurado ou conotativo. Ai, mais uma aqui, Tem Dani. mais uma? O Luiz falou, é como uma expressão que não pode ser lida ao pé da letra. Luiz, eu não tinha falado Olha, completo. gostei, Luiz. Será que o Luiz foi procurar algum lugar? E o que seria ao pé, Ao da, pé letra? da letra. A letra tem pé? Temos uma outra figura de linguagem aí, Muito né? bem. Pé da mesa, pé da letra. Sim. Então, é o seguinte, sentido figurado ou conotativo, ele é simbólico. Ocorre quando o significado de uma palavra ou expressão vai além do sentido comum ou real. O sentido comum real é aquele sentido do dicionário, tá? Que é o sentido denotativo. Pode ser ampliado ou alterado no contexto que a palavra ou expressão é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. Ou seja, Luiz, que vai além do pé da letra. Certinho? Então, é o seguinte, eu tenho aí, ó, Júlia tem mãos de seda, para ficar mais claro. Quando eu falo assim, Júlia tem mãos de seda, o que será que eu posso entender, hein, Mônica? As mãos dela são hidratadas, não, macias, gostosas de pegar. Pois é, mas imagina que alguém não sabe o que é seda, nunca conheceu a palavra seda e fala lá, Júlia tem mãos de seda. Aí pensa que, de repente, a mão da Júlia, que é de seda, e o que seria seda? Será um tipo de pele diferenciada? Então, gente, a gente tem aqui, ó, sentido figurado. Quando realmente eu pego alguma palavra e coloco outro sentido a ela. Então, significa lá mãos macias, hidratadas, como a Mônica falou. E o sentido denotativo seria como se a mão da Júlia fosse formada e feita de seda, né? Faria referência à palavra seda, que é o tecido. Então, é assim, eu tenho que analisar além do que é dito. Vocês já fazem isso muitas vezes. Fazem, acabou de fazer no chat. Exatamente, a gente tem a metáfora, que a gente usa muito para isso, né? Você fala assim, Mônica, seu cabelo hoje está como a juba de um leão. Isso. Ó, o meu é a juba de leão. O que será que eu quero dizer com isso? Que o cabelo da Mônica é uma juba de leão? Não, gente, mas ele está armado, bonito, amplo. E claro, Mônica, que às vezes o sentido que eu vou ter para o meu sentido figurado é diferente do sentido que você pode ter também. Olha, o meu cabelo é de leão e o seu é lambido. O meu é lambido, mega lambido, gente. Né? Então, é assim, o sentido figurado, a gente consegue enxergar outro sentido além do que é dito sempre, do que é escrito, do sentido real, do denotativo. A gente vai ver muito isso nas aulas de agora, certo? É como a aluna Júlia falou, que a gente imagina, então a gente associou a juba de leão ao formato do meu cabelo. Perfeitamente. E tem aí, ó, sistematizando. Então, neste enigma, podemos nos atentar para o jogo proposital de código da 20. A palavra 20 refere-se ao pintor estudado, mas no enigma simboliza o número 20. Né? Então, o código da 20, o 20 que é o nome dele, não necessariamente está empregado aí para associar ao nome dele.
Sim. E sim tem uma brincadeira de sentido. Isso, por causa do som, não? Exatamente, aí é por conta do som, ok? Sendo assim, podemos ver um sentido conotativo da palavra, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual e conhecido, certo? Certo. Aí a gente tem uma brincadeira, amor. Ai, que legal. Vamos aprender brincando. Professor Luiz, não é difícil ser professor de natação? Às vezes, mas na verdade é muito gratificante quando se ensina e alguma criança ou adulto cai na água e nada. Mas por que a pergunta? É que às vezes você ensina e o aluno nada. É até uma piada, né, gente? Destaque aí a palavra que podemos enxergar seu uso denotativo e conotativo e explique o modo como foi usado o seu sentido. Tem uma palavrinha que está usada em 2 sentidos. Qual é a palavrinha? Todo mundo dando risada. Gostei, gostei, gostei. Respondam aí para mim, qual é essa palavrinha? 1 minutinho para vocês responderem, tá? A gente está rindo aqui com a risada de vocês, né, Mônica? Sim, gente, estamos rindo. E esse nada dá para aproveitar outra coisa, né, Mônica? Olha, tava falando pra Dani, gente, quando eu era da idade de vocês assim, era muito magrinha, muito magricela, e eles falavam: "Ei, Mônica, nada de frente, nada de costas", mas eu nem sabia nadar, então, ó. Aí é o mesmo sentido, né? Então, eu vi que vocês identificaram aí a palavrinha, né, Mônica? Qual que é a Olha, palavrinha? eles identificaram. Todo mundo, nada, nada, nada. Agora eu não sei se é nada de nadar ou se é nada de nada. Então, e aí eles não explicaram pra gente o sentido. Porque tinha que explicar. Alguma pessoa só escreveu assim, que eu não consegui pegar no chat, perdão, que colocou nada de nadar. Alguma pessoa. Agora, e o outro Aí sentido? o João Pedrosa falou: "É uma piada de tiozão". É uma piada de tiozão. Ai, fui eu que fiz. No caso, tiozão é a professora, gente. Tiozão, é tipo aquele professor bem tiozão que entra para fazer uma brincadeira, né? Ah, o tio do pavê também. É para ver, é para ver É ou para para comer? ver ou para comer, né? Temos Sim, várias usa assim. o sentido figurado aí, gente. Exatamente. Então, nós temos lá, ó, a palavra nada, como vocês já identificaram, aparece no diálogo com mais de um sentido. Então, onde eu coloquei, destaquei preto lá, ó, às vezes, mas na verdade, a Mônica fez até uma voz meio assim, né? É muito gratificante quando se ensina e alguma criança ou adulto cai na água e nada. Um professor de natação, ele está falando o quê? Quando a criança cai na água e nada, ele está utilizando o verbo nadar, né, Mônica? Sim, Então, é o aí, verbo. exatamente, eu tenho um sentido denotativo, que é realmente o verbo, tá? Eu estou conjugando o verbo na forma correta. E o outro, quando tem lá, é que às vezes você ensina, o aluno tirando com a cara do professor, né? E nada. Esse nada já é um pronome indefinido, né? Então, tem um sentido conotativo. Há um jogo de ideias entre o verbo empregado pelo professor, nadar, e o fato dele ser o professor de natação. Então, assim, por que ele usou esse nada e brincou com o professor? Gente, eu posso acrescentar? Deve. Olha só, na tela de vocês tem uma coisa que está relacionada a que um aluno antes falou. Uma aluna, aliás, ela tinha falado da Maria assim: o sentido figurado às vezes é um tipo irônico. Sabe por que às vezes eles associam? Porque, olha só, a pessoa repetiu 2 vezes o verbo ensina. Às vezes você ensina. Será que ela repetiu porque realmente o professor está ensinando, está cumprindo o objetivo? Não, quando você ensina, você está fazendo aquilo repetidamente e o aluno nada. Não Foi surtiu irônico. efeito. Foi irônico, totalmente, porque se você ensina muito, ele aprende muito. O aluno, nada. Olha só, o sentido figurado aqui trouxe uma ironia. Perfeito, Mônica. Perfeito. Então, assim, foi uma piada de tiozão, mas era para vocês entenderem esse sentido realmente. E eu acho que vocês entenderam, certo? Então, a gente está terminando a nossa aula de hoje.
Vamos retomar alguns conceitos rapidinho. O que a gente viu? Gênero textual enigma, né, Mônica? Que tem Boa. um código, é algo que tem uma Faz a gente interpretação. pensar bastante, ficar um pouquinho mais inteligente, porque a gente tem que entender como ele montou aquele enigma. Exatamente. E quando se trata de enigmas da língua portuguesa, a gente vai trabalhar muito com o sentido figurado, Boa. né? De repente, um enigma de matemática é diferente. Mas ajuda na interpretação de texto tanto quanto, né? Tanto quanto. É muito bom, na verdade, trabalhar enigma. Para quem comentou aí que o pai faz enigma, parabéns, e o pai? Podia até compartilhar. Entra lá no Instagram e compartilha. Sim. Sentido figurado ou denotativo, que a gente acabou de falar. E vamos aprofundar nas outras aulas. E eu troquei, tá? É sentido figurado ou conotativo e sentido denotativo. Boa. E olha que eu olhei esse PPT antes, viu? Então, corrigindo ao vivo, sentido figurado ou conotativo e sentido denotativo, ok, gente? Teve uma troca ali. E sugestão da avaliação, o que vocês vão fazer? Use a criatividade de vocês e produzam um enigma. E tente compartilhar conosco, hein, Mônica? Ai, compartilha. Pratica o que você aprendeu até agora, linguagem verbal e não verbal, porque aqui nós utilizamos os dois, certo? Uhum. Linguagem verbal e não verbal. Isso. E o uso adequado das linguagens informal e formal. E não se esqueça de compartilhar sua resposta conosco nas redes sociais. Por hoje, a aula é isso. Eu quero que vocês compartilhem aí, digam para mim o que vocês acharam da aula, certo? Que eu gosto de olhar o chat, eu dou uma stalkeada depois. E, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A aula de hoje foi só Mônica. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma delícia essa aula, gente. Foi. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.